segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Deus, Ele tem uma obra aqui na terra, Ele deseja executar a sua vontade. E a execução da sua vontade é através do seu povo, o povo de Deus. E o povo de Deus escolhido no Antigo Testamento era o povo de Israel. E havia uma ordem de comando no meio do povo de Israel, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. Aleluia! Portanto, no meio do povo de Deus também há uma ordem e há uma linha de comando. Deus, Moisés, Arão e os chefes de milhares, que são chefes das 12 tribos, e depois vários chefes de famílias, e cada serviço havia seus responsáveis, coordenadores. Deus é realmente um Deus de ordem. Graças a Deus que Deus, desde o Antigo Testamento, quer deixar claro de que é Deus quem manda no meio de seu povo, e nós precisamos aprender a ouvir a voz desse comando. No Novo Testamento, Deus também tem uma linha de comando, e assim como no Antigo Testamento o povo seguia a nuvem que representava a presença de Deus, que representava o próprio Deus que dava direção ao povo, no Novo Testamento nós também temos a nuvem, e essa nuvem é, de uma maneira prática, para o povo do Novo Testamento seguir, seriam os profetas que Deus elegeria para falar a palavra profética. E nós hoje seguimos na direção de Deus através da nuvem, que é através da palavra profética. Portanto, para confirmar isso, vamos ler a 2 Pedro capítulo 1. Creio eu que todos já conhecem bem esses versículos, mas nunca é demais nós confirmarmos esses versículos com o que está se passando conosco. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Graças a Deus que vivemos no meio de uma noite escura, uma noite tenebrosa, mas nós temos uma candeia, uma luz da candeia, que brilha, que nos dá direção. Nós temos a nuvem que nos dirige, onde está a presença de Deus, onde está o falar de Deus. E essa palavra profética é essa candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie, até que a segunda vinda de Cristo ocorra entre nós. E a estrela da alva
nascerá então em nosso coração. Portanto, não estamos no escuro, nós temos uma luz que nos dirige. Essa luz, irmãos, é a nuvem de hoje, essa luz é a palavra profética. Versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, alguns pensam que a palavra profética é algumas interpretações curiosas, algumas interpretações peculiares de alguns bons oradores, mas não estamos preocupados em fazer um grande discurso eloquente. Nós estamos preocupados em ser fiéis ao que o Senhor fala, porque quando o Senhor fala, a sua obra acontece. Quem é profeta, não faz nenhuma elucidação particular, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Portanto, irmãos, não é uma coisa pessoal do profeta. O profeta, ele gosta dessa direção, ele fala segundo a sua própria vontade. Não existe tal coisa. A palavra profética vem da vontade de Deus, não da vontade do homem. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses são os profetas que Deus escolhe para, através da palavra que sai da boca deles, saiam como a palavra profética e nos dá direção para todo o povo do Novo Testamento, toda a igreja, seguir com segurança, chegando até que o dia clareie. É isso que está acontecendo entre nós. Durante todos os anos maravilhosos que nós passamos debaixo do ministério do irmão Dong Yulan, nós tivemos muita segurança, porque ali havia um profeta escolhido por Deus, que dava direção ao povo de Deus. Ainda que às vezes a palavra falada não é de acordo com a lógica humana, em que alguns tentam dar opiniões diferentes, mas Deus sempre confirmou que Ele estava com a palavra proferida pelo profeta. E assim, durante essas dezenas de anos do ministério do irmão Dong, nós vimos com nossos próprios olhos como o Senhor tem sido fiel com esse ministério. E depois da passagem do irmão Dong para o Senhor, Deus não nos deixou na mão. Deus segue falando a sua palavra profética por meio dos seus profetas. E eu disse ainda hoje, durante o jantar, com os cooperadores que estavam à mesa, dizendo-lhes de que o profeta que Deus escolhe, como Deus escolhe, é o problema dele. Ele tem a sua própria maneira de escolher, mas quem ele escolhe, certamente é aquele que tem medo de falar suas próprias palavras. É alguém que aprendeu em ser fiel ao que Deus quer falar. Porque a palavra profética não vem de homens, vem de Deus. Assim como Paulo disse aos Tessalonicenses, vocês se lembram? Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, como diz, acho que vale a pena, né? Nós lemos novamente 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus,
A palavra que os tessalonicenses receberam era de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Se você crê que as palavras desse profeta, que no caso seria Paulo era um canal usado para Deus falar a sua palavra. Se você crê que Paulo foi enviado por Deus para ser o profeta, para dizer a palavra profética, para dar direção à sua igreja, se você crê que essa palavra de Paulo era a palavra de Deus, a mesma palavra que você creu que é de Deus, essa palavra opera eficazmente em você. Portanto, irmãos, nós precisamos daqui para frente ter uma nova cultura. Na sociedade humana, na democracia em que nós praticamos, ou o país tenta praticar, é dada faculdade para todos darem as suas opiniões. Essa é democracia, não é verdade? A pluralidade de opiniões, de pensamentos diferentes. Mas, irmãos, na igreja, a cultura é diferente. Na igreja, a nossa cultura é de uma só mente. Na cultura de Deus, é uma só opinião. Não acredito no que eu falo? Como Paulo falou em 1 Coríntios. Paulo, preocupado com a situação de divisão entre os coríntios, capítulo 1 de 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Irmãos, aqui nós estamos na igreja, e a igreja é de Deus. Deus é o Deus único. Portanto, a igreja de Deus também é única. Se Deus é único, a igreja é única, nós todos falamos a mesma coisa, porque nós somos membros do mesmo corpo de Cristo e a cabeça é Cristo. Certo? Aqui diz: e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Aqui, na verdade, a tradução melhor seria assim: seja reparada a vossa unidade. A unidade aqui foi arranhada, a unidade aqui foi danificada, causando divisões. Então, Paulo estava mostrando para eles que havia necessidade deles repararem, restaurarem a unidade, porque na igreja, irmãos, o que prezamos mais, o que Deus mais preza é a unidade. Então precisa recuperar essa unidade. Aqui diz, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa palavra, na mesma disposição mental, é, na verdade, na mesma mente e no mesmo parecer, isto é, na mesma mente e na mesma opinião. Então, irmãos, nós estamos na igreja, não estamos numa sociedade democrática humana, nós estamos na igreja de Deus. E a igreja de Deus tem uma cultura de Deus. E a cultura de Deus não é cada um ter a sua opinião, cada um ter os seus pensamentos. Nós precisamos convergir todos os nossos pensamentos, todas as nossas mentes em uma só mente, a mente de Cristo. Temos uma só opinião, a opinião de Deus.
mesmo parecer. Então é isso que Deus quer trabalhar entre nós. Para isso acontecer, irmãos, nós seguimos juntos a mesma palavra profética, a palavra de Deus, certo? Agora eu pergunto para vocês, como vocês identificam um profeta que é de Deus e que fala a palavra profética, que dá orientação para a sua igreja? Como identificar? Como caracterizar e confirmar que esse profeta vem de Deus, ou foi enviado por Deus para nos dar a palavra profética? Então, a primeira pessoa no Novo Testamento que duvidaram, interrogaram a ela, foi o próprio Jesus. Os judeus contemporâneos de Jesus questionaram a Jesus com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas. Jesus então sabia que eles queriam uma confirmação, ou não, na verdade eles não queriam confirmar, de que Jesus era o profeta enviado por Deus. Então está em João capítulo 5. Eu faço questão de mostrar sempre este princípio, porque esse é um princípio que nos salva, que nos faz identificar quem é profeta, quem é o enviado de Deus para fazer a sua obra por meio da palavra. Jesus, capítulo 5, ele disse no versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Então essa atitude de um profeta não é capaz em si mesmo. Um profeta de Deus não exerce a sua função por meio de sua habilidade, por meio de sua capacidade. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isto é, eu não posso declarar a vocês judeus de que eu sou o profeta enviado por Deus, porque se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho pode não ser verdadeiro, não é verdade? Então o outro é que deve dar testemunho de mim. É isso que ele diz em seguida. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem é esse outro? Quem sabe? Quem é esse outro? Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. De repente, sugere-se que João Batista seria esse outro que daria testemunho de que Jesus era o enviado de Deus. Mas Jesus diz logo em seguida, eu, porém, não aceito o humano testemunho. Irmãos, Jesus de repente diz que não aceita que nenhum outro homem desse testemunho de si, dele, dizendo que ele era o profeta. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Imagine se esse princípio valesse, qualquer um poderia se levantar e dar testemunho de que o outro seria o profeta de Deus. Dessa forma, existe 1000 possibilidades de surgirem falsos profetas, é ou não é? Qualquer um pode dizer, não, eu dou testemunho por aquele, ele é o profeta de Deus. Por isso, ele disse isso para que sejamos salvos de enganos, salvos de falsidades. Então, como se identifica um profeta de Deus? Quem é que dá testemunho? Eu vou ler versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o
Pai me confiou para que eu as realizasse. Vocês estão entendendo que o profeta ou um enviado de Deus, ele deve fazer a obra de Deus. Se ele é o enviado de Deus, certamente Deus confiou a sua obra para que esse fizesse a sua obra. Então essa mesma obra que o Pai confiou a ele enviado que fizesse, e quando ele fizer, quando ele realizar essas obras, essas mesmas obras testificam de que ele seria o enviado de Deus. Eu vou ler o versículo agora, vocês vão entender. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Por quê? As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Vocês estão entendendo ou não? Como se identifica um profeta de Deus? Como se identifica um que foi enviado por Deus para dar a palavra profética, para dar direção ao povo? Vocês estão entendendo? Esse princípio é muito importante, muito importante. Então, se Deus envia alguém, Deus escolhe alguém como seu profeta, e para alguém fazer que fizesse a sua obra, o próprio Deus faz a sua obra por meio dessa pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Porque a obra de Deus, nenhum homem é capaz de fazer. A obra de Deus, só Deus consegue fazer. E quando Deus encarrega alguém para fazer, mas o próprio Deus é quem faz. E quando esse alguém que é encarregado faz a obra, porque é Deus quem faz, prova de que ele foi enviado por Deus. É ou não é? Então, graças a Deus, irmão, por todo o tempo do ministério do irmão Dong, ele deu uma palavra e a obra foi feita. Deu outra palavra, a obra foi feita. Tá? Então, graças a Deus, depois da sua passagem, o Senhor continua agindo assim conosco, né? Ele deu uma palavra entre nós e as coisas acontecem. O surgimento do Expo Livre é o último, um dos mais recentes, uma das mais recentes provas, evidências. Quando nós oramos em setembro do ano passado, de que nós gostaríamos de que revitalizasse o projeto Expo Livre, e tampouco nós não sabíamos como seria restaurado esse projeto, porque voltar a ter ônibus reformados, depois que os ônibus envelhecem, fica muito caro sempre comprar outro ônibus e reformar. Então, graças a Deus, em setembro começamos a orar, em dezembro o Senhor já nos havia dado 3 carretas, por um preço módico, e a carreta lá de São Paulo já está em Campinas, funcionando, fazendo o seu trabalho maravilhoso. E essa semana que passou, eu fui até Campos do Jordão, justamente para ver a localização, o terreno reservado pela prefeitura, uma área muito grande, e ali em Campos do Jordão, na temporada, em julho, chega a receber 1 milhão de pessoas na cidade que tem somente 65 mil habitantes. Então, são muitos turistas que passam ali, e irmãos, eu creio que naqueles 45 dias que estão previstos para ficar o Expo Livre ali, com a atuação dos comportores dinâmicos ali em volta, irmãos, nós vamos alcançar muitas pessoas. Então, o Expo Livre é uma realidade como prova de que o próprio Deus fez a sua obra, ou não é? E ultimamente nós estamos falando de comportagem dinâmica. E essa palavra comportagem dinâmica, pouca gente sabia o que era. Ouviram falar, mas não sabiam o que era. E finalmente o Espírito mandou a equipe de Douglas para cá, que começou
começou o trabalho com poucas pessoas. Quantas pessoas começou? 8 pessoas estavam disponíveis para serem aperfeiçoadas, e pouco a pouco foram se agregando mais pessoas. No final dos 9 dias estavam com quantas? 51 pessoas sendo aperfeiçoadas. E pergunte a experiência dessas 51 pessoas. Deus fez milagres do tipo, né? Vocês podem falar melhor do que eu. Abordaram uma senhora, isso não? Uma senhora de que aquela senhora, quando oraram por ela, ela chorou, porque ela havia decidido tirar sua vida naquele dia. Irmãos, coisas desse tipo estão acontecendo porque é o próprio Senhor confirmando a sua obra. Irmãos, é isso que está acontecendo entre nós. O Avança Jovem saiu daqui do Maranhão. O Senhor deu essa experiência para um grupo de jovens. Hoje está se espalhando em muitas regiões do Brasil e até no exterior, né? Paraná pegou encargo, está se espalhando no Paraná, ganhando jovens. Outros países, né, da América do Sul também estão. Na Argentina, né, nós passamos ali, estão fazendo isso. Paraguai estão tentando fazer isso. Quer dizer, então as coisas estão se sucedendo. Por quê? Porque essa palavra é de Deus e essa obra é de Deus. Então hoje eu queria, nesse começo, deixar muito claro que Deus tem uma linha de comando, e essa linha de comando é através da palavra profética, de uma maneira prática, né? Se nós, irmãos, cremos, como em 2 Crônicas 20:20, eu sei que vocês já sabem, mas vamos dar uma olhada. 2 Crônicas 20:20. Que pega o barulho do respiração. Segundo Crônicas 20:20. Ouvi-me, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É fácil alguém dizer que crê em Deus. Crer em Deus é muito abstrato. Eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus, você estará seguro. Mas o que faz você prosperar? O que faz as coisas acontecerem na sua vida de acordo com a vontade de Deus? É crer nos profetas. Por isso, irmãos, isso está acontecendo entre nós. Essa é a nova cultura que nós não tínhamos uma noção tão clara e agora nós estamos tendo. Lá em Números capítulo 12, Miriam e Arão não enxergaram que Deus havia escolhido Moisés para ser o profeta, para dar direção para o povo. E tudo que Moisés falar em nome do Senhor seria a palavra profética para o povo de Israel, certo? E Miriam e Arão, por serem mais velhos do que Moisés, e o próprio Moisés disse para Deus, quando foi enviado para tirar o povo do Egito, ele disse que ele já era pesado de língua e pesado de boca. Ele não conseguiria mais falar eloquentemente. Então Deus disse: eu não te dei seu irmão Arão como a sua boca, ele vai falar por ti. Portanto, Arão certamente era alguém mais eloquente do que Moisés. Só que ele era a boca de Moisés.
Ele não era o profeta, ele era o profeta de Moisés, não era o profeta do Senhor. Então Moisés era o profeta do Senhor, certo? Então tanto Miriam como Arão acharam que eles falam melhor do que Moisés. E por que Moisés tem uma importância tão distinta diante deles? Então, capítulo 12, versículo 1: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Quer dizer, por Moisés ter tomado uma mulher estrangeira, eles acharam um defeito no profeta que Deus escolhera para desacreditar a liderança. Irmãos, nunca faça isso. Se você um dia tentar achar defeito de quem está à frente e tentar tirar seu crédito de ser o profeta de Deus, você é que vai receber o prejuízo. Não faça isso. Então, o coração deles não é por causa da mulher cuxita. Versículo 2: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Tem gente que fala, mas essa palavra que estamos ouvindo, se fosse eu falaria desse jeito, eu daria aquela outra direção, eu tenho a minha opinião sobre isso, eu não concordo sobre isso. Irmãos, não faça essa besteira. Se o Senhor está falando essa palavra profética, é porque o Senhor quer dar essa direção. É o Senhor que está falando por meio de Moisés. Vocês estão entendendo? Pode ter muitas pessoas mais eloquentes do que Moisés, mas Moisés foi escolhido por Deus para dar a sua palavra profética. Então era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí, versículo 6: então disse, ouvi agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Era o único profeta do Antigo Testamento que podia ver a silhueta de Deus, a forma de Deus. Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e Deus se retirou. Quando Deus se retirou, a nuvem afastou-se de sobre a tenda. Então, Deus está na nuvem. A nuvem indica a presença de Deus. Quando a nuvem se retira, Deus se retirou. E a ira de Deus se acendeu contra a Miriam, e a Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Aí Arão ficou desesperado. Moisés, por favor, também não me ponha sobre esse meu pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Aí ele não teve lepra, mas aprendeu a lição a duras penas. Por isso, irmãos, isso é importante nós sabermos que nós precisamos conhecer a maneira que Deus atua. E por outro lado, já que estou em Números 12, eu vou também aproveitar o Números 11, que o irmão Edilando hoje no jantar, ele falou que foi muito tocado essa semana por isso, e eu me lembro que exatamente essa semana também eu li o número 11 novamente. Números 11 fala da murmuração do povo de Israel, porque eles estavam com saudades da carne. Lá no Egito, eles comiam de graça peixes, e ali eles
comiam pepinos, melões, alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E eles estavam enjoados de maná, e eles estavam chorando, porque eles queriam comer carne. O brasileiro gosta de uma picanha, e argentinos gostam de um assado. Eu fui para a Argentina com a Mi, era carne todo dia, carne no almoço, carne na janta, de manhã, é tudo carne, porque eles gostam de carne. Faltou carne para o povo de Israel, reclamou. Aí Moisés se desesperou, falou para o Senhor, reclamou com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu não pari, eu não dei à luz esse povo, e agora você jogou esse povo no meu colo, como se fosse um bebê que eu tenho que alimentar. Eles choram, é para mim. O que eu faço? Não tenho como dar para eles carne. Eles estão chorando, querendo carne. E é melhor que você me mate. Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais essa tarefa, ficar servindo de babá para esse povo. Né? Se você não acredita, ele diz assim no versículo 14: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos que sabem ser anciãos, e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E aconteceu, quando eles se juntaram, Deus tirou o espírito. Versículo 24: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e já juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Só que dos 70, 2 não foram, ficaram no arraial. Mas como eles foram escolhidos, o Espírito repousou também sobre eles. Eles passaram a profetizar no arraial. Aí Josué, rigoroso, queria falar para Moisés: Moisés, se você me mandar, né, se você deveria proibir esses 2 que não vieram de profetizar. Aí Moisés disse, versículo 39: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo de Israel fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Irmãos, na verdade, todos nós devemos ser profetas, mas não cada um dá uma direção, cada um dá uma palavra profética. A palavra profética é dada só por uma pessoa, mas Deus quer tirar dessa pessoa o espírito sobre os 70 anciãos. Isso é, a liderança do povo, pessoas mais maduras que supervisionam o povo, que cuidam do povo, precisam ter o mesmo espírito do profeta. Amém? Não é só receber uma mensagem, saber retransmitir uma mensagem sem o espírito daquela palavra. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não é apenas retransmitir tecnicamente
uma mensagem, mas é saber captar o espírito da palavra. Eu quero achar os 70 aqui, ó. Aqui tem 70 anciãos aqui? Tem 70 dos que sabem ser ancião? Sabem superintenderem, supervisionarem um povo? Irmãos, nós precisamos ter o mesmo espírito, mesma mente, mesma opinião, falamos a mesma coisa. Por isso, irmãos, o Senhor tem nos abençoado. Há muitas igrejas, muitos líderes, mas nós falamos uma só palavra. E o Senhor está atuando em muitas cidades e as coisas estão acontecendo. Irmãos, a comportagem dinâmica vai revolucionar a vida da igreja. Você acredita nisso? Já está revolucionando. Em 9 dias nós conseguimos, ainda com pessoas em treinamento, conseguimos passar quantos livros? 7.644 livros em 9 dias. Coisa antes nem pensado. Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho entre nós. Por quê? Porque Ele tem interesse em voltar mais rápido. Ele precisa de nossa cooperação. Ele precisa que nós tenhamos o mesmo espírito, desesperado em trazer o Senhor de volta, em realizar sua obra ainda nos nossos dias. Irmão, se tornou possível agora Mateus 24:14. O que é Mateus 24:14? Quem sabe? E será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o fim só virá quando nós pregamos o evangelho do reino, isto é, levantar igrejas capazes de cuidar dos santos, fazer os santos crescerem, amadurecerem, se tornarem vencedores. Quando nós estivermos com esse evangelho do reino pregado a toda a terra, então o Senhor voltará. E nós sentamos um dia, fizemos as contas com o irmão Dong, fez as contas para nós. Do jeito que a gente estava, ia demorar mais 250 anos para o Senhor voltar, ainda se trabalhássemos forte. Não tinha mínima chance de voltar na nossa geração. Mas, irmãos, agora se tornou possível. Amém. Sabe por quê? Somente pelas 25 equipes de colportores dinâmicos que eu calculei, colportores dinâmicos de elite, isto é, aperfeiçoados a fazer um trabalho sério, diário, constantemente. Não é fazer um bom trabalho um dia e descansar 2, é fazer constantemente um bom trabalho todos os dias. E esses colportores, além de fazer colportagem dinâmica, eles vivem a vida da igreja normal. Eles não faltam às reuniões. Então, essas 25 equipes, cada equipe é formada por um líder mais 4 colportores. Esse líder cuida de toda a parte logística, cuida de toda a parte administrativa. Às vezes, esse líder precisa se preocupar em pagar o aluguel onde vão ser alojados. Às vezes, ele precisa se preocupar com as refeições. Ele precisa se preocupar em como planejar, pegar os livros da cooperativa e como fazer pagamentos. Quer dizer, esse líder precisa pensar em tudo e precisa cuidar dos colportores que estão sob o seu cuidado, certo? Então, dessa forma, e o líder mantém a unidade entre a equipe, mantém um bom ambiente entre eles, coeso, e eles são, como é que fala, são muito obedientes, e no fim, mantém o ritmo, que eu quero dizer, mantém o ritmo e mantém o foco.
todos os dias. E essa equipe de elite, cada um integrante passa em média 50 livros por dia. Pode passar mais, mas 50 é o padrão, né? 50 livros. Seriam 20 kits, que são 40 livros, e mais 10 alimentos diários. O mix ideal seria este, tá? Bom, então, as 25 equipes, nós estamos pedindo para o Senhor, nós temos até o mês de setembro consolidadas essas 25 equipes. Eu sei que tem muito mais equipes em formação, mas se tivermos, eu creio que nós vamos ter mais, mas se tivermos 25 equipes de comportores dinâmicos de elite, nós vamos estar distribuindo ou semeando a palavra escrita do Evangelho do Reino em 1.500.000 livros por ano. 1.500.000 livros por ano, somente por essas 25 equipes de elite. Sem falar que há muitas outras equipes, talvez não chegaram a esse padrão, ou os outros fazem comportagem parcial, e eu vou comentar daqui a pouco sobre as igrejas podem entrar nesse processo, tá? Irmãos, nós vamos pensar bem baixo, vamos pensar apenas em esse número. Quanto eu falei? 1.500.000. Suponhamos em 1.500.000, cada livro atinge 4 pessoas. Nós vamos estar atingindo 6 milhões de pessoas, não é? 6 milhões de pessoas. Ó Senhor Jesus. É coisa não pensada antes. Está se tornando cada vez mais possível que cada família aqui brasileira tenha tomado conhecimento do livro que leva para essas pessoas o Evangelho do Reino. Por isso, irmãos, se nós começarmos a trabalhar mais, você imagina, chegamos a 2 milhões por ano, 2 milhões e meio por ano, irmão, nós vamos antecipar, né, todo esse processo, e será ainda possível, irmãos, a gente receber o Senhor de volta na nossa geração. Por favor, irmãos, eu não tenho mais idade para esperar muito tempo, não. Eu preciso da cooperação de vocês para a gente fazer logo isso funcionar e trazer o Senhor de volta. Porque o filho varão será arrebatado ao trono de Deus. E seremos livrados da grande tribulação. E eu quero fazer parte do filho varão, ser arrebatado até o terceiro céu, no trono de Deus. Você quer? Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, vamos ser fiéis à palavra profética, crer na palavra dos profetas e vamos praticar. Irmãos, isso vai acontecer rapidamente, uma revolução na nossa vida. Sem falar agora, vou comentar outra coisa. Esses comportores dinâmicos não estão preocupados em meramente vender os livros, mas os livros precisam ser semeados, os livros precisam ser distribuídos. Eles têm encargo, eles sabem que esse trabalho é do Espírito, eles sabem que se saírem do Espírito, nenhuma obra será feita. Então eles precisam se concentrar vivendo no Espírito, todo o tempo exercitando o Espírito, não cair na mente. Se cai na mente, o trabalho cessa. Então precisamos, todos vivendo no Espírito, um ajudando o outro. Por isso uma equipe de 5 pessoas é muito bom, para a gente poder encorajar um ao outro, não é isso? Mas o Senhor deu um caminho, eles começam a orar pelas pessoas. Antigamente, eu já abordei as pessoas fazendo comportagem. Irmãos, é muito difícil você abordar uma pessoa. Por favor, eu tenho aqui um livro que talvez seja do seu interesse, hein? Pois é, e a pessoa geralmente fala, não tenho tempo. Não é assim?
Era muito difícil fazer comportagem, né, convencional, e o Ami, que diz isso, né, sabe disso, então ele procurava os pastores, os líderes para fazer comportagem, só que esses geralmente não tem dinheiro para comprar e depois fica com uma dívida. Você ficou com uma dívida de quanto? 180 mil. Ele estava inadimplente de 180 mil que os pastores deviam dinheiro para ele. Vocês sabiam disso ou não? A mim quebrou. Ele foi na casa de pastor por pastor para tentar arrancar alguma coisa para o pagamento da dívida. Alguns falaram, pode levar essa mesa, outro pode levar essa cadeira, outro pode levar esse baú. Ele levou tudo isso, montou uma loja chamada Titanic. Móveis são usados mais chique. Móveis Titanic, usados mais chique. Isso aí, esse é o Ami, né? Então, só que o Titanic afundou, né? Ele afundou também. 180 mil inadimplentes. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos deu outro caminho. Esse caminho, irmãos, é orar pelas pessoas. Irmãos, esse é o caminho que o Senhor nos deu, o Espírito nos deu. Esse é um caminho que a igreja precisa aprender a trilhar, porque a igreja precisa aparecer para a sociedade onde nós vivemos. As igrejas estavam muito para dentro. As igrejas em cada cidade aqui estavam tendo boas reuniões, estavam, não é, vivendo uma vida de igreja maravilhosa, mas a sociedade onde vivemos, nós quase não influenciamos nada. Graças a Deus, irmãos, por meio de uma coisa que a gente nem pensou que seria uma coisa propriamente de comportagem dinâmica, nós percebemos que a igreja pode praticar isso. E eles oram com as pessoas. Eu posso orar com você? Eu quero orar com você. Eu quero te abençoar com uma oração. Irmãos, quem é que realmente nega uma oração? É caso muito raro. Então, para eles distribuírem cada comportor distribui 50 livros por dia. Em média, a estatística, o amigo que me deu, eles teriam orado por 300 pessoas. Cada 50 livros distribuídos por dia, oraram por 300 pessoas. Então imagina, no final do ano são 1.500.000 livros distribuídos, então eles devem ter orado, multiplica isso por 6, vai dar 9 milhões de pessoas que receberam oração. Irmãos, o Senhor faz seguir os milagres, o Senhor confirma com sinais. Uma pessoa, um rapaz que estava desempregado, recebeu uma oração de um comportor e depois voltou para dar testemunho que naquele mesmo dia achou emprego. Uma senhora, né, nova, e recebeu oração e depois voltou para dizer para os comportores que a oração funcionou, porque o marido tinha saído de casa e naquele mesmo dia se reconciliou com ela. E quantos casos de suicídio naquele dia, e casos de que os irmãos sem saber, claro, foram orar por uma pessoa que estava assaltando a farmácia, ou ia assaltar a farmácia. Oraram por essa pessoa toda nervosa, né? Até meio brava. Por que você quer orar comigo? Quer orar comigo? Não, eu quero orar por você e tal. Tá bom, aí orou, essa pessoa começou a chorar e mostrou o revólver que estava na cintura, que estava para assaltar a farmácia, e foi salvo, livrou-se desse pensamento. Sabe, são coisas desse tipo. Eu estou contando só poucos exemplos, porque não tenho tempo de contar todos os exemplos, só para mostrar para vocês, irmãos, que quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor confirma com sinais. Vocês acreditam nisso ou não? Se não acreditam, eu vou mostrar um versículo para vocês. Pode não?
Marcos 16. Você já leu Marcos 16? Você vai se surpreender com esses 2 versículos. Últimos 2 versículos, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Irmãos, graças ao Senhor, nosso Senhor Jesus querido, Ele veio, se tornou um homem para nos salvar dos nossos pecados e viveu uma vida humana perfeita, debaixo da obediência total ao Deus Pai. Nunca ousou falar a sua própria palavra, nunca fez a sua própria vontade, não é isso? Ele foi obediente, aprendeu a obediência como homem, passou por todas as tentações, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele mesmo pode se compadecer de nós, ele também estava sujeito às mesmas fraquezas, só que ele não pecou. E foi um varão aprovado por Deus, morreu na cruz, derramou seu sangue e Deus realizou a redenção por nossa causa. E não só isso, ele morreu, Deus não deixou o seu corpo na corrupção. Deus o aprovou, ressuscitando-o de entre os mortos, com grande poder. A suprema grandeza do seu poder está registrada em Efésios capítulo 1, e com essa suprema grandeza do seu poder, Deus o alçou até a sua destra. Nosso Senhor Jesus hoje está à direita, na mão direita de Deus, está à destra de Deus, nos lugares celestiais. E Ele está acima de todo o principado e poder e domínio e nome que se possa referir no presente século e no vindouro. Irmãos, nosso Senhor está acima da autoridade das trevas, está acima de todos os anjos chefes caídos. Nosso Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade, lhe foi dada. Irmãos, hoje Ele está no céu como autoridade máxima. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Aí veja o versículo seguinte, que ele diz: e eles, quem são eles? Quem são eles? A sua igreja, não é? O seu corpo. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Irmãos, a igreja ficou na terra, cabeça está no céu, acima de toda autoridade. E enquanto nós pregamos em toda parte, orando com as pessoas, levando livros para as pessoas, semeando o evangelho do reino nas pessoas, irmão, o que acontece? O Senhor coopera conosco, cooperando com eles o Senhor. Está escrito ou não está escrito na sua Bíblia isso? Quando nós pregamos o evangelho, esse Jesus que está à direita de Deus coopera conosco. Coopera conosco. Não é pela nossa força que nós conseguimos ajudar as pessoas, é o Senhor que coopera conosco. E confirmando a palavra, por meio de quê? Por meio de sinais que se seguiam. Irmão, está acontecendo nos nossos dias, as coisas estão ocorrendo. Por isso, irmãos, o que nós temos que fazer, irmãos? Vamos mudar a nossa maneira de vida. Você que diz, mas eu não sou colportor, eu não fui aperfeiçoado, eu tenho meu trabalho, eu não consigo, tirar todo o tempo para ser um colportor. Muito bem, você não é um colportor, você que pensa, você é um colportor na verdade, mas você pode ser um colportor de uma maneira diferente. Como? Número 1, quem aqui vive totalmente recluso na sua casa, sem contato com nenhuma pessoa durante a semana toda?
só se você viver num convento. Mas mesmo no convento, você ainda tem contato com algumas pessoas dentro do convento. Mas não, todos nós aqui temos nosso trabalho, nós temos contato com muitas pessoas. Temos ou não temos? Você pode orar por elas? Não? Pode orar? Você já experimentou fazer isso? Não faça se você não quer se viciar nisso. Porque é prazeroso, prazeroso. Experimente fazer isso. Você vai ter prazer em fazer. Lá em São Paulo, quando eu pego um Uber, você sabe que no Uber, no aplicativo, tal, você já tem o nome do motorista que está vendo, não é isso? Tem a placa, tal, tá? E o Antônio Carlos, tá bom. E aqui meu nome é Pedro, tá bom. Daí você entra. Aí conversa vem, conversa vai, muito agradável. Chega no meu destino. Eu falo, Antônio Carlos, eu gostei muito do seu serviço. Eu também quero abençoar você com uma oração. Eu faço uma oração simples, não leva nem 15 segundos, sabe? E se você nunca esqueça de ter alguma coisa na mão, seja jornal, seja um livro, e passe um livro, passe um jornal, deixa na mão das pessoas o Evangelho do Reino, uma palavra escrita. Irmãos, pode ou não pode fazer isso? Você pode fazer isso ou não? Pode ou não pode? Você almoça em algum boteco, em algum restaurante? Não? Durante a semana? Né? Você vai lá comer, um garçom vem te servir e no final o que você pode fazer? Garçom, gostei muito do seu serviço. Qual é o seu nome? Carlos. Carlos, eu quero te agradecer e oferecendo uma oração de bênção para você e para sua família. E faz uma oração. Eu fiz isso, irmãos, com garçom, até gerente. Eu orei por essa pessoa. Sabe o que essa pessoa me falou? Você não imagine o peso que saiu das minhas costas. Uma simples oração. Por que a gente não faz isso, hein? Não é? Você vai na padaria, compra um pão, pessoa que te atendeu, pode fazer uma oração? Não pode. Passa um livro, passa um jornal, não é? Então, irmãos, nós com seu colega de trabalho, os amigos que você encontra ou na rua, no transporte, podemos, irmãos, em todo lugar, nós podemos fazer a oração com as pessoas e passando um livro, passando um jornal. Você não precisa ser um comportor dinâmico, mas você pode atuar como um. Pode ou não pode? Sabe que isso vai acontecer? Vai acontecer que a igreja numa cidade não está mais fechada para dentro. Vai começar a aparecer para fora. Jesus disse o que em Mateus, é Mateus 5 que fala? Vós sois a luz do mundo. Quem sabe? Capítulo 5, versículo 14. Vou ler primeiro 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que a sua luz não brilha? Por que a sua luz só brilha nas reuniões da igreja? Só brilha nos grupos familiares? Por que no mundo afora a sua luz não brilha para as pessoas? É porque, irmãos, a gente não viu essa possibilidade. Ou a ocupação do dia a dia, a luta pela sobrevivência, pagar as contas, ficar rico, não é isso? E sustentar a família. Eu não tenho muito tempo para essas coisas, pregar o evangelho, não tenho tempo para isso. Mas, irmãos, o dia que você tirar o alqueire, o que é alqueire? Quem sabe o que é alqueire? Alqueire é um utensílio de medida de grãos, produtos agrícolas. Então, medida de grãos. Então,
Por isso que nós chamamos de alqueire como medida de terra, não é? Medida de terra. Mas na verdade é uma medida de grãos. No Brasil, a gente diz quantidade de terra para produzir um alqueire de grão, e nós chamamos de alqueire de terra. Por isso que o alqueire paulista é diferente de alqueire mineiro, é diferente de alqueire goiano, é diferente de alqueire paraense. Então, cada lugar, depende da qualidade do solo, consegue em menor área ou maior área produzir a mesma quantidade de alqueire de alimentos. Então, a alqueire é uma medida de alimento, isto é, a sua preocupação, ansiedade pelo que você vai comer, vai beber, vai se vestir, vai ganhar dinheiro, vai pagar as contas, limita, tampa a sua luz. Não vamos deixar mais o alqueire tampar a nossa luz. Mesmo no dia do trabalho, você correndo no trabalho, você pode parar um minuto, pode ou não pode? Parar um minuto. Dizer para uma pessoa, eu quero abençoar você com uma oração. Pode ou não pode fazer isso? Nós somos em quantas pessoas aqui nesse auditório? Quantas pessoas estamos aqui? 600 pessoas. Se cada um se comprometer a orar por uma pessoa, na semana que vem, eu vou contar só 5 dias. 5 dias. Quem se compromete a orar por uma pessoa por dia na semana que vem? Quem se quer se comprometer? Uma oração simples, poucos segundos. Poucos segundos. Vamos supor que tenha 400 aqui que se comprometeram a orar por uma pessoa por dia. 400 vezes 5 vai dar quanto? 2.000 pessoas vão ser abençoadas por semana, é isso, né? Por semana, multiplica por 4 semanas, 8.000 pessoas serão abençoadas pelas orações da igreja. Imagine, antes a gente não alcançava quase ninguém, e de repente agora em um mês, nós aqui na região, né, do Cone Norte, vamos estar atingindo 8.000 pessoas com nossas orações. A luz começou a brilhar. Só os que estão aqui. Você também não pode voltar e falar para outros irmãos praticarem a mesma coisa? Irmãos, nós precisamos influenciar. Não adianta dizer, os políticos estão levando o país para um caos, ideologias, ficar reclamando com aquilo, sair para protestar na rua. Irmão, vamos influenciar a sociedade de outro jeito, do jeito que o Senhor nos deu para influenciar. Então vamos, irmãos, a levar essa luz para as pessoas, para que os outros glorifiquem a Deus pelas vossas boas obras. Eles vão glorificar a Deus porque casamentos foram salvos. Eles vão glorificar a Deus, a depressão foi curada. Eles vão glorificar a Deus que salvaram uma vida de suicídio. Eles vão glorificar a Deus porque o emprego foi achado, muitas coisas ganharão saída, socorro do Senhor. Irmãos, vão glorificar a Deus. Irmãos, nós precisamos ser a luz do mundo. E não só a luz do mundo, versículo anterior, 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, você quer ser um sal que perdeu o sabor? Não serve para mais nada, é pior que a areia, não é isso? A areia ainda serve para fazer reboco, mas esse sal que perdeu o sabor não serve para mais nada. Irmãos, nós precisamos ser o sal da terra. Como? As pessoas que vivem nesse mundo, castigado pelo sistema do mundo, sistema cósmico, vivem uma vida totalmente sem sentido, uma vida sem sabor. Muitos
querem até tirar a sua própria vida, porque não vê mais sentido de continuar vivendo no meio desse sofrimento, de angústia, sem saber para onde vai, não é isso? Totalmente sem esperança nesse mundo. Vamos tornar a vida das pessoas saborosa. Você pode dar sabor à vida dessas pessoas. Acrescente Deus na vida dessas pessoas. Leva o Evangelho para a vida dessas pessoas. Ajude a invocar o nome do Senhor nessas pessoas. Ó Senhor Jesus, dê a elas chance de viver a vida da igreja. Dê a elas chance de conhecer o plano de Deus, a economia de Deus. Desfrutar das mesmas coisas que nós hoje desfrutamos. Nós somos um povo que tem esperança, mas o povo que está aí fora não tem esperança. Vamos dar sabor à vida dessas pessoas, porque a vida está tão insípida, a vida está entediante, a vida está, mesmo para aqueles mais ricos, irmãos, é vaidade de vaidades. Eu passei em Campo de Jordão, os irmãos me falaram que em Campo de Jordão mora uma viúva que foi, praticamente pode-se dizer que era o dono do Bradesco. Não queria falar o nome e falei. Ela é tão rica, né? Resolveu doar metade para a caridade. E os seus filhos só viviam pedindo dinheiro. Você sabe como é que é filho de ricos, né? E ela chegou a um ponto, acertou com eles e deserdou eles. Vocês não têm mais nada comigo, vocês receberam tudo que vocês podiam receber, não tem mais herança, e não está proibido de chegar tantos metros da minha casa. Chegar a esse ponto, irmãos, a vida não tem mais sentido, tem ou não tem? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você perdeu a família, você perdeu tudo, carinho, não é isso? Uma vida assim, irmãos, mesmo andando de avião, andando de helicóptero, andando de carro de última geração, irmão, não tem sentido nenhum mais. Por isso, irmão, nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. O dinheiro não dá sabor, parece que dá sabor, mas não dá sabor. Irmãos, o Evangelho leva sabor às pessoas, a oração leva sabor às pessoas. Irmãos, vamos, ó Senhor Jesus. Hoje à noite eu queria falar do acampamento de Israel, até pedir para prepararem, né, o slide, mas o Espírito me levou para outra linha. Acho que o Espírito queria que vocês praticassem essa palavra, crescem na palavra dos profetas e praticassem essa palavra. Irmãos, nós vamos revolucionar a nossa vida da igreja, e nós vamos revolucionar também a nossa influência sobre a cidade onde vivemos. Dali a pouco a cidade toda vai nos conhecer. Você acredita nisso ou não? Castanhal precisa conhecer a igreja em Castanhal, uma igreja que influencia a cidade, abençoando a cidade com orações, com a palavra e com o sal da terra, com a luz do mundo. É ou não é? Belém também. Teresina, Eldorado, Bacabal, isso aí. Não, cada um fala, Senhor. Vamos tomar posse. Senhor, possa abençoar todos vocês. Ó Senhor Jesus.